Shalom. A narrativa da mulher samaritana no Poço de Jacó transcende a mera biografia de um indivíduo com uma vida conjugal complexa. Ela se desdobra como uma profunda teofonia geopolítica, uma denúncia ritual e uma arqueologia profética da prostituição espiritual de uma nação. A mulher samaritana, em sua essência, personifica Samaria, o reino do norte, violado por impérios e entregue a maridos dragões, até encontrar-se diante do verdadeiro noivo. A abordagem das Escrituras frequentemente nos presenteia com camadas de significado, permitindo que uma mesma passagem ressoe de diferentes formas. No caso dos 5 maridos, da mulher samaritana, a exegese bíblica nos convida a considerar primeiramente 2 lentes interpretativas cruciais, a literal e a alegórica simbólica. Longe de serem mutuamente exclusivas, elas se complementam, revelando a profundidade do texto jonino e a riqueza da palavra de Deus. A perspectiva mais tradicional e majoritária entre os comentaristas entende que os 5 maridos como relacionamentos conjugais literais que a mulher samaritana realmente teve. O 6º, seu parceiro atual, seria um companheiro ilegítimo. Essa leitura é fortemente apoiada pela linguagem direta de Jesus. Tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. João capítulo 4, versículo 18. E pela reação da mulher que se sente exposta em sua vida íntima e reconhece Jesus como profeta. Tal interpretação foca na condição pessoal de pecado da mulher e na graça redentora de Jesus, que a encontra em sua vulnerabilidade e oferece salvação, independentemente de sua reputação social. Contudo, a abordagem alegórica e profética que este estudo prioriza e aprofunda propõe uma camada de significado mais densa. Essa leitura conecta intrinsecamente a mulher, a história e a identidade espiritual de Samaria, vendo-a como uma personificação da nação. Aqui, os 5 maridos simbolizam as divindades pagãs impostas a Samaria após a colonização assíria, descrita em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 24 ao 33. Essa perspectiva não anula a possibilidade de relacionamentos literais, mas os transcende, vendo-os como um reflexo da infidelidade espiritual e idolátrica de uma nação inteira, expressa através da metáfora bíblica de Israel, e por extensão Samaria, como a esposa de Deus, e a idolatria como prostituição ou adultério espiritual. A contextualização histórica de 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 ao 33, é fundamental para desvelar a origem dos 5 maridos, que assolaram Samaria após o exílio. 5 povos foram forçadamente realocados para a região, cada um trazendo consigo seu panteão de divindades. Esses não eram meros sincretismos inofensivos, mas sim alianças de dominação espiritual, constituindo um adultério cósmico que corrompeu a identidade e a fé de Samaria. Os de Babilônia trouxeram o deus Sucot-Benote, o deus da progenitura e fertilidade forçada. Os de Cut trouxeram o deus Nergal, o deus da guerra e da peste. Os de Hamat trouxeram o deus Ázima, a cabra deusa da fertilidade e do pânico. Os de Ava trouxeram o deus Nebaz-e-Tartak, divindades do caos e do misticismo noturno. Os de Serfavaim trouxeram o deus Adrameleque e Anameleque, os deuses do sacrifício infantil. Cada um desses maridos simboliza um pacto de Samaria com forças espirituais alienígenas, resultando em uma fé híbrida onde se adoravam o Senhor e também os seus balaíns, os seus deuses, conforme está escrito em 2 Reis, capítulo 17, versículo de número 33. A mulher do poço assim carrega em seu corpo e alma essa história de colonização por religiões demoníacas, um palimpsesto espiritual que Jesus decifra,
quando Jesus declara à mulher: o que agora tens não é teu marido, ele não se refere a um indivíduo, mas a um sistema. Esse sexto marido representa o império, Roma, Herodes, o sacerdócio híbrido e a religião politizada e a fé sincretizada, um companheiro sem aliança, que convive com a verdade, mas não a redime. Este marido simboliza a religião domesticada e a prostituição institucional, onde a fidelidade a Deus é substituída pelo controle e pela conformidade com estruturas humanas. Jesus expõe essa realidade ao afirmar: vocês adoram o que não conhecem, conforme está escrito em João capítulo 4, versículo de número 22. O culto autêntico havia morrido, a aliança havia sido quebrada. Textos proféticos como Jeremias capítulo 3, Ezequiel capítulo 16 e Oséias capítulo 2 ressoam essa verdade, equiparando a idolatria não a um desvio teológico, mas uma traição sexual espiritual, onde Israel, a esposa infiel, transformou cada monte em um prostíbulo e cada árvore em leito de adultério com deuses estrangeiros. Paradoxalmente, o deserto, lugar de purificação, é também o cenário da reconciliação. Em Oséias capítulo 2, versículo 14, está escrito: eu a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. No deserto do meio-dia, Jesus encontra a mulher samaritana, não como um juiz, mas como o amado, o esposo que veio buscá-la, não apesar de sua impureza, mas por causa dela. Os poços na Bíblia são tradicionalmente cenários de encontros matrimoniais. Isaac encontrou com Rebeca, Jacó com Raquel, Moisés encontrou com Zípora, e agora Jesus encontrou com a samaritana. No entanto, ela não busca um marido, ela busca água, e ao invés disso encontra a fonte. João capítulo 4, versículo 10 diz: se conhecesses o dom de Deus, e quem te pede, dai-me de beber. Essa água não é o H2O, mas a Torá restaurada, o Espírito vivo, a reconexão do pacto nupcial com o Deus traído, o Yud Rei Vav Rei. Na gematria judaica, o número 7 é o número da perfeição, da criação completa e do descanso. Emerge como uma chave para a redenção. Jesus é o sétimo homem, o noivo de Oséias capítulo 2, versículo 16, que não explora nem acusa. O esposo de Apocalipse capítulo 21, versículo 2, que não exige pureza prévia. Ele a vê, a conhece e mesmo assim a escolhe. A proclamação da mulher: vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? João capítulo 4, versículo 29, revela que ela o reconhece não como um profeta, mas como o Cristo, o esposo da noiva traída. Ela abandona o cântaro, símbolo da religião antiga e da sede que a impulsionava, porque a fonte eterna a saciou. Ela corre redimida, a noiva agora pronta. O templo em Gerizim, os maridos e os falsos deuses, símbolos de uma fé corrompida, ruirão e serão esquecidos. Mas o sétimo homem, ele permanece, e com ele a noiva renascida que encontrou redenção para sua história de prostituição espiritual e agora celebra a plenitude do pacto restaurado. 5 maridos, um sexto ilegítimo, mas agora o sétimo está diante de ti. Ele não exige tua perfeição, ele revela a tua história, ele a transforma. A mulher deixou o cântaro porque encontrou a fonte. E você, vai continuar bebendo dos velhos poços? Ou vai correr também como uma noiva que encontrou o noivo? Esse foi o vídeo, mas essa pode ser a tua história também. Curta, compartilhe e lembre-se, os falsos maridos cairão, mas o esposo eterno reina para todo sempre. Lehi Traor.